pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa de hoje a gente vai falar sobre doenças hemorroidárias. E para discorrer sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Marcelo Marciano, que é proctologista aqui em Votuporanga. Doutor, bem-vindo, viu? Oi, Júlia, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente abordar um assunto que gera um pouco de constrangimento às pessoas a tentarem tirar dúvidas sobre ela. Doutor, eu já começo te perguntando o que é uma doença hemorroidária? Júlia, a doença hemorroidária, na verdade, todos nós temos o plexo hemorroidário, que são vasos que preenchem a região do reto distal e a parte do canal anal, ali bem próximo do ânus. O que acontece é que em algumas vezes ocorrem algumas dilatações desses vasos, por fragilidades e perda de estruturas musculares que mantêm esses vasos fixos no local prévio. Então, com isso, você começa a sentir sintomas de nodulações, de sangramentos. Então, na verdade, a doença hemorroidária é uma fragilidade desses vasos, uma perda das estruturas musculares que fixam esses vasos no canal anal. E qual que é a incidência dessas doenças? Júlia, a incidência da doença hemorroidária é algo ainda um pouco discutível, mas eles aproximam em torno de 50% das pessoas podem ter algum problema hemorroidário em algum momento da vida. E elas geralmente atingem mais homens ou mulheres ou é igual? A proporção entre homens e mulheres é praticamente igual, talvez uma certa predileção para as mulheres, em virtude das mulheres terem um potencial de constipação intestinal um pouco maior. E a faixa etária mais comum de acometimento é entre os 45 e 65 anos de idade. E quais são os fatores de risco dessa doença? Júlio, os fatores de risco mais relacionados à doença é principalmente o esforço evacuatório, o paciente que tem intestino preso. A gravidez é um fator de risco, principalmente no terceiro trimestre, em virtude do aumento da pressão intraabdominal. Fatores genéticos estão muito associados, ou seja, se nós temos pais com doença hemorroidária, a chance de desenvolvermos doença hemorroidária é maior. Certo. E quais são os sinais e sintomas da doença hemorroidária? Os sinais e sintomas da doença hemorroidária são principalmente o sangramento, que é presente na maioria das pessoas. Além disso, o paciente sente um desconforto, ardência na região do ânus, uma sensação de soiling, que é um nome técnico para aquela sensação de ânus um pouco úmido, e nodulações. Na hora que o paciente vai fazer a sua higiene pessoal, ele nota alguns nódulos, principalmente durante o ato defecatório. Certo. E existe alguma relação entre hemorroida e câncer? Não, Júlia. O que acontece é que o câncer, principalmente o câncer de reto e ânus, um dos sintomas é o sangramento. Então, talvez daí que tem essa ideia de que a hemorroida pode virar câncer. Mas não, isso não existe. Apesar da hemorroida ter como principal característica o sangramento, mesmo que a pessoa não opere de hemorroida, porque a hemorroida ela deve ser tratada em pessoas que têm sintomas. Às vezes a pessoa tem a doença hemorroidária, ela está quietinha, ela não incomoda, o paciente não precisa obrigatoriamente tratá-la. E nem por isso essa hemorroida corre o risco de se transformar num câncer. E quais são os tipos de tratamento, já que a gente tocou nesse assunto? Os tratamentos, Júlia, eles englobam tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. Depende muito do estágio da doença hemorroidária. Em estágios iniciais, nós temos uma classificação da doença hemorroidária entre grau 1, 2, 3 e 4. Sendo o grau 1 um grau mais leve, onde a maioria das vezes nós podemos tentar corrigir isso apenas com uma reeducação alimentar, uma perda de peso, uma saída do sedentarismo. Grau 2 e grau 3 são aquelas lesões. A grau 2 é aquela lesão que a hora que o paciente vai ao banheiro ela se exterioriza e volta sozinha. Grau 3 o paciente tem que fazer uma manobra digital. E grau 4 é a hemorroida com potencial de cirurgia mesmo. A grau 2 e a grau 3 nós temos procedimentos que podem ser feitos minimamente invasivos que as corrigem. E grau 4G, geralmente nós precisamos fazer um procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico ele é algo novo? Sim, nós temos no decorrer do tratamento da doença hemorroidária, inclusive esse desenvolvimento de técnicas mais modernas veio colaborar muito em virtude de todo o medo que as pessoas têm de fazer uma cirurgia hemorroidária. Isso vai desde a anestesia, né? Onde hoje atualmente pelos métodos minimamente invasivos
nós podemos oferecer ao paciente apenas uma sedação com anestesia local. Nós temos desde a parte inicial do tratamento da doença hemorroidária, onde é feita a cirurgia convencional e que ainda é o método mais realizado no mundo, né? A cirurgia convencional, onde você retira o mamilo hemorroidário e onde você pode fechar ou não a feridinha. Essa técnica ainda mais realizada no mundo. Mas com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento das novas técnicas, hoje nós podemos oferecer aos pacientes essas técnicas minimamente invasivas. E atualmente nós contamos com a utilização inclusive do laser para o tratamento das doenças hemorroidárias. Quais são as vantagens dessas cirurgias ditas minimamente invasivas? É justamente um pós-operatório mais tranquilo, com uma recuperação e retorno ao trabalho mais precoce e, lógico, um trauma cirúrgico e principalmente pós-operatório bem mais ameno. Doutor, e as pessoas costumam demorar para procurar um especialista? Talvez até por uma questão de ser um assunto tabu, né? Um tema meio que deixa as pessoas com vergonha. Como é que é essa procura? Como que esses pacientes chegam até o senhor já num estado avançado? Como é que é isso? Sim, Júlia, existe um tabu, existe ainda um preconceito as pessoas em procurarem ajuda, principalmente em doenças com essas características. E isso é uma preocupação, porque se o paciente chega no consultório apenas com uma doença hemorroidária, tudo bem. Mas às vezes essa lesão já é uma lesão um pouco mais grave, já é muitas vezes um câncer, e aí sim, aí realmente o tratamento se torna muito diferente. Então existe essa procura um pouco tardia dos pacientes. Ainda bem que, principalmente com as mídias, com a rede social, o paciente consegue ter informações, agora não necessariamente através de um médico, mas através de procuras em rede social. Então ele consegue procurar uma ajuda, pelo menos inicial, aí para ter um pouquinho mais de segurança ou se convencer a procurar realmente um proctologista, um médico que tenha conhecimento em tratamento de doença hemorroidária e aí sim procurar o seu tratamento, porque quanto mais precoce a sua doença hemorroidária for feito o diagnóstico, o tratamento se torna mais fácil, mais tranquilo. Muitas vezes nós fazemos um tratamento no próprio consultório. A ligadura elástica hemorroidária, que é um procedimento que é realizado principalmente em hemorroidas grau 2, é um procedimento feito no próprio consultório. Ou seja, é um procedimento simples, rápido, com incômodo mínimo. Então depende muito do período e do estágio em que a doença hemorroidária é diagnosticada. Doutor, e existem formas de prevenção? Sim, Júlia, exceto a parte genética, né, que eu falei que existe uma relação da genética, que aí não tem como nós evitarmos, mas existe sim. Principalmente do ponto de vista de funcionamento intestinal. Então, quanto mais adequado é o nosso funcionamento intestinal, se a gente conseguir ter as evacuações diárias, ou pelo menos em dias alternados, sem muitos esforços, isso ajuda muito. E como que nós conseguimos ter o nosso intestino funcionando bem? Tendo uma dieta balanceada, rica em fibra, uma boa ingesta hídrica, atividade física, isso ajuda muito no funcionamento intestinal. E alguns outros fatores também, por exemplo, não ficar sentado no vaso muito tempo, porque aquela posição onde a gente relaxa o ânus para tentar evacuar, além do aumento da pressão abdominal que nós naturalmente precisamos fazer para conseguirmos evacuar, defecar, aquele simples ato de ficarmos muito tempo ali, mexendo no celular, lendo revistas, jornais, aquilo faz com que os coxins hemorroidários permaneçam dilatados muito tempo. E aquilo, lógico, situações repetitivas, são fatores que podem favorecer o surgimento da doença hemorroidária. A obesidade é um outro fator também que está relacionado ao aumento da doença hemorroidária e a própria idade. Nós sabemos que as estruturas que fixam os coxins hemorroidários na região do canal anal são musculaturas. E com o passar da idade é comum algumas musculaturas irem ficando mais frágeis, mais flácidas. Então por isso que a doença hemorroidária tende a acometer também pacientes com uma idade um pouco mais avançada. Doutor, em relação ao uso do papel higiênico, qual que é a indicação? Existe mesmo ou é um mito? Não que o papel higiênico, Júlia, cause doença hemorroidária. Não é bem isso. É que a pessoa que tem doença hemorroidária, muitas vezes a sua higiene fica um pouco prejudicada.
Então, o uso do papel higiênico, existe a necessidade de aplicar o papel várias vezes para você conseguir fazer uma limpeza adequada do ânus. E esse passar o papel na região do ânus, em pacientes que têm a doença hemorroidária, pode fazer com que tenham pequenas lesões pelo próprio esfregar do papel nas doenças hemorroidárias. Então, isso pode prejudicar ou pode piorar os sintomas hemorroidários. Mas não que o papel higiênico cause hemorroida. Ele apenas piora os sintomas do paciente que tem a doença hemorroidária. Doutor, e o sexo anal, ele pode provocar hemorroida? Júlia, essa é uma dúvida muito comum no consultório. E realmente isso é um mito. O sexo anal, ele não causa doença hemorroidária. Ele pode também piorar os sintomas da doença hemorroidária, já que você tem um traumatismo ali naquela região durante o ato, o coito anal. O que é o mais comum do sexo anal é ele causar pequenas fissuras, que são pequenos cortezinhos na região do ânus, que tem característica tanto de sangramento quanto principalmente de dor. Mas realmente o sexo anal ele não causa doença hemorroidária, ele apenas piora os sintomas. E a gente ouve muito falar sobre a questão da pimenta. A pimenta, é verdade, ela causa hemorroida ou é um mito? Um alento para os comedores de pimenta, isso é um mito. Realmente a doença hemorroidária, até hoje nós não temos nenhum estudo sério que comprove a relação entre o uso de pimenta e o paciente ter mais hemorroidas em virtude disso. O que acontece é que a doença hemorroidária, por ocorrer uma dilatação e às vezes até uma inflamação daqueles vasos ali na região distal do nosso ânus, eles funcionam como uma região mais frágil, uma região mais sensível. E a pimenta, ela tem uma característica, a sua característica picante, a sua acidez, principalmente as sementes da pimenta, quando ela passa naquela região, e os 2 últimos centímetros do nosso ânus, nós temos uma sensibilidade muito importante. Então, quando os condimentados passam por aquela região durante o ato defecatório, é lógico, se você tiver uma lesão, como a doença hemorroidária, por exemplo, você vai ter mais sintomas, os sintomas vão ser mais exacerbados. Mas também, não que a pimenta cause a doença hemorroidária, ela também apenas piora os sintomas. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho agora para o intervalo, mas você não sai daí não que a gente está voltando já já, tá? Oi pessoal, Viver Bem está de volta, a gente está recebendo o Dr. Marcelo Marciano, que é proctologista, a gente está falando sobre doenças hemorroidárias. Doutor, eu já volto te perguntando, como que funciona essa questão da doença hemorroidária para uma gestante? Tem alguma influência depois do parto? Como é que funciona isso? Sim, Júlia, existe algumas dúvidas, algumas preocupações sobre a gestante. Primeiro que o aumento do feto durante o período da gestação, ele vai aumentando a pressão intraabdominal. E muitas gestantes também, por alterações hormonais, podem ficar um pouco constipadas. Então, esses fatores associados, realmente, eles aumentam a chance das gestantes desenvolverem a doença hemorroidária ou terem uma descompensação da doença hemorroidária ao longo da gravidez, em especial no 3º trimestre. Mas uma dúvida que geralmente as gestantes às vezes me procuram no consultório é que por elas já previamente terem a doença hemorroidária, se está contraindicado, por exemplo, o parto normal dessas gestantes. Não existe nenhum tipo de contraindicação absoluta com relação ao parto normal e a paciente ser portadora de doença hemorroidária. O que nós tentamos é tentar compensar essa paciente de todas as formas com relação a uma melhora do funcionamento intestinal, nem que for necessário o uso de algumas fibras, alguns laxantes, para tentar amenizar essa descompensação. Mas não existe nenhum tipo de contraindicação. A paciente gestante, se ela optar pelo parto normal, mesmo tendo doença hemorroidária, não tem problema. Exceto situações de uma trombose hemorroidária, um sangramento excessivo, onde o parto normal pode intensificar isso. Aí é uma questão muito pontual, que depende muito do obstetra, e geralmente a gente conversa isso em conjunto para tomar uma decisão que seja mais segura para a paciente e, logicamente, para o feto. Doutor, e qual que é a diferença da hemorroida interna e da externa?
As hemorroidas internas, elas têm uma característica, principalmente com relação aos seus sintomas. Elas geralmente levam ao sangramento, aquele incômodo na região do ânus, que muitas vezes a pessoa não vê. Já as lesões externas são aquelas lesões que são vistas, são tocadas pelo paciente e que se exacerbam principalmente durante o ato defecatório. E como que é feito esse diagnóstico da doença hemorroidária? Tem exames específicos para isso, né? Como a colonoscopia? Júlia, quando o paciente nos procura no consultório e com sintomas, que os sintomas hemorroidários, eles se parecem com outras doenças da região do ânus. Como eu já falei sobre as fissuras, que também podem levar a desconforto e sangramento. Alguns pacientes têm inflamações na região do canal anal, isso pode levar a sintomas parecidos, como por exemplo sangramento. Abscessos anais, que são situações de urgência proctológica, onde muitos pacientes acham que são portadores de doença hemorroidária, e na verdade o que eles têm é uma lesão, é como se fosse um furúnculo na região do ânus, com o nome técnico mais adequado é abscesso perianal. A diferença é que o abscesso perianal, ele é uma urgência proctológica, o paciente tem que ser tratado imediatamente. Agora, como que nós fazemos o diagnóstico? Primeiro, pela conversa, né, que a gente chama tecnicamente de anamnese do paciente, sobre as formas com que isso vem incomodando com relação a sangramento, a nodulação, a desconforto, como eu já disse, aquela sensação de ânus úmido. E o exame de confirmação é feito principalmente através do exame proctológico, tá? O exame proctológico que nós fazemos no consultório, ele se compõe em 3 etapas. Inicialmente é feita uma inspeção, onde a gente observa a região do ânus, e nós pedimos para o paciente, inclusive, fazer como se fosse um esforço, imitando como se ele fosse evacuar, que é a parte dinâmica desse exame. Então, através daí, grande parte das vezes, a gente já consegue ter uma noção muito importante se o paciente é portador de doença hemorroidária ou não. A segunda etapa é o toque, e a terceira etapa é a anoscopia. Nós passamos um pequeno aparelhinho na região do ânus, que leva um desconforto mínimo, e nós conseguimos identificar as doenças hemorroidárias através disso. E com esses exames, com esse exame proctológico, nós classificamos a doença hemorroidária do paciente entre grau 1, 2, 3 e 4, que eu já falei previamente, e a partir disso nós propomos o tratamento para o paciente. E é sempre bom a gente frisar que é importante o diagnóstico precoce, né? Sim, você até tocou no assunto sobre a colonoscopia, Júlia. É muito importante. Hoje no Brasil, nós ainda não temos uma informação tão adequada sobre a importância da colonoscopia, ou principalmente dos exames de prevenção a câncer coloretal. Hoje o câncer de intestino, ele é o terceiro mais comum. Entre homens, ele só perde para o câncer de próstata, em incidência, né? E para a mulher, para o câncer de mama. Em seguida, é o câncer de intestino. E hoje, isso foi algo que mudou recentemente. O ideal é que aos 45 anos de idade, nós temos a necessidade de começar a fazer a investigação, a prevenção ao desenvolvimento de câncer coloretal. E o exame mais adequado, o exame que nos fornece maiores informações, inclusive com potencial de cura, é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que tem gera um pouco de desconforto no paciente com relação ao preparo, onde nós precisamos fazer uma limpeza adequada do intestino do paciente, senão nós corremos o risco de, às vezes, não identificar alguma lesão que pode ficar em meio a conteúdo fecal. Mas o exame em si é feito sob sedação, então o paciente dorme durante o exame. E a colonoscopia, sim, nós conseguimos avaliar todo o intestino grosso. Eventualmente, em situações do paciente ter pólipo, alguma lesão, muitas vezes nós conseguimos retirar essas lesões, o paciente muitas vezes fica curado, às vezes até já pode ser uma lesão precoce, um câncer precoce, que muitas vezes está limitado à mucosa e muitas vezes o paciente fica curado. Mas principalmente fazer um diagnóstico precoce. Nós sabemos que as lesões de câncer de intestino, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior é a sobrevida do paciente. Então a colonoscopia hoje ela tem um espaço muito importante na prevenção do câncer coloretal. Doutor, e falando ainda sobre prevenção, existe algum alimento, alguma dieta que a pessoa pode prevenir
ou fazer com que ela não piore caso ela já tenha essa doença? Sim, Júlia. As fibras, né? A gente bate muito em cima de fibras, de hidratação, porque ao longo dos anos nós vemos observando uma mudança muito importante do padrão de alimentação, não só do Brasil, mas da população mundial. E nós vemos observando um ganho de peso excessivo. Ou seja, as pessoas vêm ingerindo muito carboidrato, muito açúcar, proteínas, principalmente proteínas, as proteínas, principalmente a carne vermelha. E isso tem relação com o aumento do câncer coloretal, com a piora dos sintomas de doenças relacionadas à perda do funcionamento intestinal adequado, como no caso, o assunto que nós discutimos hoje, a doença hemorroidária. Então, qual que é a dica para a gente tentar reduzir a chance de desenvolvermos doença hemorroidária com relação aos alimentos? Ter uma alimentação saudável, rica em fibras, ou seja, frutas, verduras, cereais e muito líquido. Principalmente na região que moramos, é uma região extremamente quente, uma hidratação generosa é muito importante. O nosso intestino ele funciona bem em todos os sentidos, não apenas do seu funcionamento e formação de bolo fecal, mas a sua função endócrina, a sua função imunológica, ela é muito bem equilibrada se nós tivermos uma dieta saudável. Então, o que eu orientaria é principalmente um padrão de alimentação saudável. E também existe uma dúvida se as pessoas que têm essa doença podem fazer qualquer tipo de atividade física. Como é que funciona? Pode praticar exercício? Júlia, a única situação onde nós suspendemos a atividade física do paciente é quando o paciente tem o que a gente chama de trombose hemorroidária, que é quando o paciente desenvolve um nódulozinho doloroso na região do ânus, que é um coágulo de sangue. Em volta do nosso ânus é uma região extremamente vascularizada. E por algum motivo, como uma estase venosa por sedentarismo, por exemplo, esforço físico excessivo, ou mesmo um traumatismo, às vezes o paciente tem extremamente ressecado, ou mesmo uma crise de diarreia, você pode ter a formação de um coágulo de sangue ali, que é o que nós chamamos de trombose hemorroidária. Nessas situações, nós orientamos o paciente a reduzir a sua atividade física, ou algumas situações mais sérias, até interromper totalmente a sua atividade física momentaneamente. Mas do contrário, não. O paciente, se tiver uma doença hemorroidária que não seja com essas características, ele não tem nenhum tipo de contraindicação, inclusive a atividade física ajuda o paciente a se manter num peso adequado. Nós falamos que a obesidade é um fator que está relacionado ao desenvolvimento de doença hemorroidária e principalmente ajuda no seu funcionamento intestinal. Então não existe contraindicação à atividade física, exceto no momento agudo da trombose hemorroidária, que dura aí em torno de 2, 3 a 4 semanas aproximadamente. Certo. Doutor, e existe também uma situação que muita gente questiona, é que se sentar em assento quente ou andar de moto e a moto está com o assento quente também, se causa essa doença hemorroidária. Isso é um mito ou tem um fundinho de verdade? Júlia, com relação ao assento quente, isso com certeza é um mito, né? Isso muitas vezes a gente ouve brincadeiras, né, das pessoas sentam em bancos de carro de couro ou em bancos mesmo de praças e vou desenvolver doença hemorroidária. Não, isso é um mito, não tem nenhum tipo de fundamento científico esse tipo de afirmação. Com relação à motocicleta, depende muito. A pessoa que trabalha com uma motocicleta o dia todo, às vezes tem pessoas, os motoboys, eles ficam sentados numa motocicleta, às vezes 8 horas por dia, 6 horas por dia ou até mais. Esses pacientes, pela posição de ficarem sentados em uma posição única ali, isso pode favorecer. Mas de uma forma geral, principalmente com relação a bancos quentes, isso realmente é mito. Doutor, e voltando a falar sobre a questão da trombose, que o senhor comentou na pergunta anterior, o que é essa trombose e como que ela pode ser tratada? A trombose, Júlia, como eu expliquei, ela é uma situação momentânea, onde nós podemos tratá-la clinicamente, o que é feito na maioria dos pacientes, ou cirurgicamente. E ela surge justamente em relação a isso, algum traumatismo, algum esforço excessivo, alguma estase, principalmente em pacientes que trabalham com peso excessivo ou pacientes acamados. A circulação de sangue na região do períneo pode ser comprometida. A própria gravidez
faz com que ocorra uma lentificação da circulação vascular na região do períneo. Isso favorece o surgimento da trombose hemorroidária. E o tratamento, como eu disse, a maioria das vezes é feito através de medicações à base de analgésicos, anti-inflamatórios. Muitas vezes nós usamos os venotônicos, que são medicações que ajudam a melhorar a circulação ali na região do organismo como um todo, mas especialmente na região do períneo. O calor local, tá? O banho de assento com água morna, isso até faz um link aí com a pergunta anterior, se calor aumenta a chance de doença hemorroidária. Não, na verdade funciona até como um tratamento. E as pomadas, né, que nós aplicamos, as pomadas à base de medicações que têm efeito anti-inflamatório local ou anestésico. E lógico, corrigir a parte intestinal do paciente, que é muito importante. Na hora que esse paciente está com a trombose, ele ter uma evacuação mais suave, para que não traumatize muito a região. E, logicamente, excluir totalmente o uso do papel higiênico obrigatoriamente nesse momento, né? Caso o paciente não tenha a possibilidade de fazer o uso de uma água, de uma ducha higiênica para se higienizar, o lenço umedecido ele consegue proporcionar uma limpeza mais adequada na região do ânus, com traumatismo bem menor. E lógico, aqueles pacientes que têm uma lesão muito séria ou que não evoluem de uma forma satisfatória da trombose, aí sim nós optamos para fazer o tratamento cirúrgico, que na maioria das vezes nós conseguimos também resolver o problema do paciente com uma anestesia local, uma sedação. Em alguns casos bem específicos a gente precisa fazer uma anestesia um pouco mais intensiva, como por exemplo uma raquianestesia. Doutor, nosso programa já está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de casa, dando conselhos para quem tem hemorroida, para quem quer se prevenir, fica à vontade. Sim, Júlia. Bom, o conselho que eu faço para as pessoas é que não tenham vergonha, não fiquem acanhados de procurar ajuda, principalmente em situações de sangramento. Às vezes algumas pessoas passam anos com doença hemorroidária, e ficam receosos de procurar um médico, ou por medo, ou por vergonha. Então, é uma situação, se você está passando por um momento em que a sua qualidade de vida principalmente está comprometida, ou principalmente se você tem dúvida se aquela lesão é uma hemorroida ou não, procure um profissional adequado. É extremamente importante mantermos um padrão de alimentação saudável, não sermos sedentários, atividade física é muito importante e uma boa ingesta hídrica. Se a gente conseguir fazer com que o nosso intestino funcione bem, se a gente corrigir esses fatores, a chance de nós termos um comprometimento, um desenvolvimento de doença hemorroidária a ponto de uma necessidade cirúrgica é bem reduzido. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem um encontro marcado, tá? Beijos e saúde!